Salve, salve, nobres buscadores do conhecimento. Meu nome é Wilton Mendes. Uns dias atrás, eu estava pensando justamente nesse tema. Vai ser um vídeo curto, que é a semelhança de dois grandes despertar. E aí eu vou fazer um breve resumo. Eu não pretendo me aprofundar nisso, mas é só para mostrar para vocês a semelhança que existe entre o despertar de Jesus e o despertar de Siddhartha Gautama, como eles são muito semelhantes. Contando primeiro a história de Jesus, depois que ele é batizado, pelo seu primo João Batista, ele passa um período no deserto. Um período, segundo as escrituras, de 40 dias e 40 noites. Se a gente for olhar pela parte do esoterismo, esse tipo de situação que o grande mestre Jesus estava passando, essa grande, talvez, privação de alimentos, uma privação, seja de água ou de qualquer outro tipo de alimento, dentro do conhecimento esotérico, era para uma espécie de purificação. E aí a gente pode perceber que o grande mestre, ele foi confrontado por aquele que entendemos ser o seu opositor, que o significado da palavra Satanás quer dizer opositor. E em um dado momento, em que Satanás confrontou o grande mestre, ele disse algo semelhante a isso: toma este pão, toma esta pedra, transforma em pão e te alimente dele. Ou seja, pelo período em que Jesus estava num período já bem delicado de privação de alimentos. E assim, unindo toda a sua sabedoria e iluminação, Jesus disse algo semelhante, algo mais ou menos dessa forma: afasta-te de mim, Satanás, pois nem de todo pão viverá o homem. E a partir desse momento, segundo os conceitos do esoterismo, ele ascendeu ao mais alto nível dentro da espiritualidade, que é o grau de Christus, pois Christus é um estado do despertar espiritual, e não o seu nome, como a maioria das pessoas infelizmente confunde. Aí é o ponto X da questão, onde, por incrível que pareça, todo aquele que está na busca do despertar, todo aquele que busca uma iluminação, olhar para o mundo de uma maneira diferente, ele tem que se privar muitas vezes do alimento. E aí ele entra em estado profundo de um jejum, ocorrendo o que chamamos de autofagia. E a autofagia limpa todo o nosso organismo. Eu posso dizer por experiência própria, que já fiz jejum algumas vezes, é como se a gente conseguisse ter um outro olhar para as coisas. Aquela privação, aquele sofrimento, porque realmente não é fácil quando você está na privação do alimento. Quando você está aqui em oração, por incrível que pareça, o sofrimento ele diminui. Quando você entra em estado profundo de meditação, oração, mostrando que existe um propósito para aquela privação. E aí o grande mestre, ele conseguiu ascender ao nível de Cristo, a um nível dentro da espiritualidade, se purificando,
E um desses mecanismos foi o jejum. Isso que é incrível. Agora, a questão da semelhança da história de Jesus com a história de Siddhartha é a questão do confronto com o seu adversário. Siddhartha, né, já antecipando já a questão de quando ele entende a questão da importância do caminho do meio, onde ele estava numa visão um tanto equivocada, né, do entendimento de que, como eu posso tentar sintetizar isso em palavras? Digamos que Siddhartha ele estava enganado no seu entendimento na busca da iluminação. Passou muito tempo também em privação de alimentos. Ele só comia quando a terra dava, ou só bebia água quando chovia, ou tomava banho. Quando ele teve um entendimento, e as histórias elas têm o costume de mudar, certo? Tem pessoas na história de Siddhartha que diz que quando ele teve a percepção do caminho do meio, ele estava no leito de um rio observando, e ele ouviu a história de um camponês que falava com o, como é que eu posso dizer, que falava para um outro jovem. A história mais ou menos assim: o arco, para ele ter uma precisão para atingir o alvo, ele não pode estar nem totalmente rígido, duro, como também não pode estar frouxo, porque se estiver frouxo não terá êxito em atingir o alvo. E se estiver muito rígido, pode acontecer um acidente e aquela corda quebrar. Porém, se estiver entre a parte frouxa e acochada, você conseguirá terá êxito em atingir o alvo que você deseja. Siddhartha Gautama, escutando isso, ele teve um Fiat Lux, e ele percebeu que o que ele estava fazendo era errado, e que o caminho do meio era a melhor opção. Foi quando ele passou a se alimentar, foi quando ele passou a se vestir melhor, mas sem, lógico, sem sair do caminho. Foi quando ele chamou a atenção de um demônio chamado Mara, que é conhecido como o demônio da terra. Antes de Siddhartha ter um confronto direto com esse demônio, como diz na cultura hindu, ele enviou suas filhas às tentações. E Siddhartha Gautama se manteve inerte até o momento em que o adversário em pessoa esteve diante dele. Eles tiveram um diálogo, né, bem rápido. É como se Mara estivesse testando Siddhartha Gautama. E eu não vou aqui me aprofundar nisso. Eu quero me aprofundar. Só quero dizer o seguinte: que depois que houve o confronto das filhas de Mara até a chegada do próprio, depois que houve um diálogo entre Siddhartha Gautama e o próprio demônio Mara, ele diz algo mais ou menos assim: finalmente nos encontramos, Lorde do meu ego. E ele diz assim: você não existe. Você é pura ilusão. Eu tenho a terra como minha testemunha. E, como dito anteriormente, essa parte ela tem um costume de alterar, porque ao longo do tempo a história vai se alterando. Só que eu acredito que o sentido não se altera. Olha a percepção do que aconteceu
na história de ambos, né? Siddhartha se confrontou diretamente com Mara e Jesus se confrontou com Satanás. Ambos em privação de alimentos, ambos em estado profundo de meditação, antes buscando uma purificação do seu corpo e do seu espírito. E ambos tiveram êxito. Só que houve uma pequena diferença. Dentro da cultura hindu, Siddhartha Gautama, ele ascendeu ao grau búdico, enquanto Jesus, Yeshua HaMashiach, ele atingiu o grau Christus. São graus muito elevados dentro da espiritualidade. Então, era isso que eu queria conversar com vocês e mostrar que esses homens que passaram por isso nos dão uma lição. E que lição é essa? A lição de que nós, enquanto buscadores, enquanto pessoas que estamos no ímpeto, com desejo de ascender dentro da espiritualidade, a gente também pode alcançar esses níveis cada vez mais elevados. Basta a gente ter como propósito o interesse de evoluir, assim como eles também o fizeram. E é isso. Vocês estão vendo a imagem de Yeshua, né? Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem. Aqui, não sei por que eles botam chifre, sabe? É uma coisa um tanto desagradável. Isso aqui é coisa do cristianismo. Mas esse aqui é Satanás, o adversário, né? Esse aqui Jesus, quando esteve no deserto, se purificando, passando pelo que entendemos por iluminação. E Siddhartha, né? Quando isso aqui é quando ele coloca a mão na terra, ele diz: eu tenho a terra como minha testemunha. Ou seja, ele eliminou o que havia dentro dele, assim como o próprio mestre Jesus. Aqui é o meu mestre. Então, eu acredito, né, para concluir, que esse tipo de ensinamento e esse tipo de provação que ambos passaram nada mais é do que a eliminação total do ego. Siddhartha eliminou, é por isso que ele chamou Mara Lorde do meu ego, finalmente nos encontramos. Ou seja, é algo dentro dele. Possivelmente, na imagem que vocês estão vendo, né, do Yeshua HaMashiach, quando ele passou pela mesma privação, ele se confrontou com ele mesmo, talvez, o ego que havia dentro dele para eliminar. E quando ele conseguiu eliminar o ego, ou silenciá-lo, ele ascendeu ao grau de Christus. Assim como Siddhartha ascendeu o grau de Buda. E é isso, meus nobres amigos. Era só essa pequena reflexão que eu queria trazer para vocês acerca desse pequeno conhecimento da espiritualidade e a questão do despertar, que é interessante. A todos vocês, meus queridos amigos, nobres buscadores do conhecimento, muita paz e que Deus nos abençoe.